sarcopenia, ela é ocasionada por uma variedade de fatores, como o decréscimo do número de fibras musculares, atrofia das fibras musculares, diminuição do número de unidades motoras e sedentarismo, além dos fatores metabólicos, hormonais, da diminuição da atividade das enzimas glicolíticas e do aumento da quantidade de tecido não contrátil. Então, olhando isso aqui, vocês veem que há uma perda de quantidade de músculo e de qualidade do músculo, né? Então, não é só a questão de perda de tamanho muscular, de quantidade de músculo, né? Mas da qualidade do músculo que você tem. Tá? Então, de cara, quando a gente olha essa imagem aqui, ó, e vê esse quadro, inclusive nesse artigo, tá? Eu estou até com ele impresso aqui, né? Fazendo anotações. Eles deixam bem claro que a sarcopenia, ela hoje ela é vista muito mais como uma questão de perda de funcionalidade, tá? Perda de funcionalidade do que de massa muscular. Porque se você perder músculo, isso é normal. Isso é normal com o envelhecimento você perder massa muscular, tá? Mas se você não perder funcionalidade, isso é, você conseguir realizar suas atividades diárias, se locomover, ter independência, autonomia, né? Então você não tem sarcopenia, tá? Agora, não adianta você ter lá um músculo e você perder o equilíbrio e cair, né? Você não conseguir realizar suas atividades no dia a dia, tá? Então, coisas como levantar de uma cadeira, se deslocar, caminhar, né? Subir, de repente, num degrau, tá? Então, coisas assim, né, que são usadas para diagnosticar a sarcopenia. E não tanto do ponto de vista de quanto músculo a pessoa perde. Tá? Outra coisa, esse artigo, ele mostra que a sarcopenia passou a ser considerada uma doença. Tá? Então, a sarcopenia tem até um CID agora aqui. Tá? Então, ela passou, né, a ser considerada uma doença muscular. A gente tem que entender, pessoal, que é muito comum aparecer um quadro de sarcopenia após uma certa idade. Tá? Então, vamos dizer assim, pessoas que tenham lá seus 80 e tantos anos, 90 e tantos anos, é comum aparecer esse quadro. Mas a gente não pode dizer que isso é normal, né? É normal o ser humano perder a autonomia, perder funcionalidade, cair. Isso não é normal. Isso acontece porque as pessoas são sedentárias, né? Então, a inatividade física faz com que essas pessoas percam essa qualidade muscular, né? Então, quando a gente olha assim essa imagem, o que a gente vê? Primeiro, a gente vê todas as fibras musculares que estão aqui cortadas transversalmente, né? A gente vê elas todas da mesma cor, tá? E a gente vê fibras de resistência, tá? Então, fibras do tipo 1 ou 1 para 2A. E as fibras brancas, elas não estão presentes aqui, né? Você não tem fibras de contração rápida, fibras de força, elas já atrofiaram, né? Então, essas fibras que estariam, como a gente costuma falar, né, dispostas assim, ó, um tabuleiro de xadrez com todas as cores, pouco tecido conjuntivo ou gorduroso no meio dessas fibras, poucas fibras atrofiadas, isso é um músculo sadio, né? A gente encontra essa condição aqui, ó, uma condição, né, em que tem muito tecido adiposo, tecido conjuntivo, tudo isso aqui não gera força nenhuma, isso aqui atrapalha a contração muscular, né? E mais, como eu estava falando, cadê as fibras de força, as fibras brancas? Elas não estão aqui, as que se contraem mais rápido, né? Que quando o idoso tropeça, ele consegue se restabelecer o seu equilíbrio, repor o pé à frente, como a gente faz para não cair de cara no chão, né? Mas o idoso, infelizmente, ele cai, ele não tem essa agilidade, porque ele perde essas fibras rápidas.
e elas são atrofiadas exatamente por desuso, né? Por sedentarismo, tá? Então, esse monte de bolinhas aqui pequenininhas eram para ser fibras musculares, tá? Era para ser muito maior essa quantidade de músculo e muito mais funcional, tá? Então, é isso que acontece, não só com o envelhecimento, né? Ah, o envelhecimento causa isso? Não. Isso é um quadro, né, que é comum, não é normal, tá, pessoal? É comum com o envelhecimento. O idoso que é sedentário, ele, né, tá com o ingresso na mão aí para ter a sarcopenia, tá? Então vocês veem que tem características hormonais, fatores metabólicos, né? Você tem aí aumento da quantidade de tecido não contrátil aqui, então, que não gera força nesse músculo, ok? Então, já falando do idoso, né? Se o idoso ele tem essa tendência a perder principalmente as fibras de contração rápida, qual que é o tipo de exercício que é mais adequado, ou vamos dizer assim, que é o principal, fundamental para o idoso? O que vocês acham? Acho que hidroginástica seria bom para ele. Hidroginástica é uma atividade segura, tá? Porque ela evita quedas, né? Você está num meio que não tem impacto, então também é seguro para as articulações, para o peso corporal. É uma atividade que gasta energia. É uma atividade bacana, sim, tá? Eu não sei se eu consigo desenvolver em algumas atividades na água trabalho com tensão, com força, mas eu não consigo na água fazer, de repente, a mesma intensidade de força que eu consigo com sobrecargas, né? Por exemplo, se eu boto uma carga na musculação, em que o idoso faça 10 movimentos e não consiga fazer 11, isso é, 10 repetições máximas, eu levo esse músculo à falha, né? Eu exijo dele força. E na piscina eu consigo fazer esse tipo de força? Não consigo, né? Então, é muito bacana a piscina, mas ela não é a ideal para combater a osteoporose, que é uma outra condição do idoso também comum, né? Que é a perda de massa óssea. A gente está focando aqui na perda da massa muscular, porque ela está mais ligada à questão aí da funcionalidade, mas a perda óssea também principalmente acontece por quê? Porque a pessoa não ingere cálcio? Não, é porque a pessoa tem uma condição hormonal favorável àquilo. E se ela não pega sol, se não se alimenta direito e principalmente não faz força, ela perde osso. Tá? Então, tanto a osteoporose como a sarcopenia, elas precisam que você faça força. Precisa de tensão nesse osso, recrutamento de fibras musculares, tá? Isso você não consegue com caminhada, isso você não consegue com atividades leves e prolongadas, né? Então, os artigos, eles nos mostram que é seguro o idoso fazer força, tá? Muitas vezes a gente pensa, puxa, mas eu vou botar o idoso lá para até a falha em 10 repetições, mas na sua cabeça está lá ele se entortando para fazer o exercício, fazendo errado, e aí já, para mim, isso não é musculação, né? Então, se ele realmente está fazendo a coisa perfeitamente, como a gente costuma ver lá no Pilates, né? E está fazendo isso com um equipamento de musculação, que ele guia o movimento, que é seguro, você tem o controle de todas as cargas ali, amplitudes, posição, né, ângulo de trabalho. Então, de fato, ele é muito seguro, tá? Não se preocupem. É que ele tem que entender o idoso, que ele tem que ir lá no limite dele e não que ele pode até tentar fazer mais, mas ele não pode sair do padrão daquele movimento. Então, se não foi, não foi. Ele vai até a falha, não vai se entortar, né, para fazer, não vai roubar, como a gente fala na musculação, né? Professor, mas esses exercícios de treinamento de força, no caso, ele poderia ser realizado também com pesos livres? E outra pergunta, esse treinamento de força junto com alguns exercícios de coordenação e agilidade também seria uma boa opção? Sim, então vejam, a primeira pergunta, né? Claro que pode, né? Você pode fazer
qualquer trabalho ali com o idoso, mas você tem que ter consciência que sempre os trabalhos livres, eles têm maior risco de queda, têm maior risco de se entortar, tem maior risco, exige mais da coordenação. Por um lado, isso é maravilhoso, vai desenvolver melhor a coordenação do idoso. Por outro lado, se o idoso é iniciante, ele não tem essa coordenação, e ele nem tem noção de como que é o movimento, ele vai fazer tudo errado no movimento. Então, não adianta querer não, vai ser bom para a sua coordenação, mas ele não tem condições de fazer corretamente naquele momento. Então, quando eu falo assim dos equipamentos, é da segurança que eles dão, da questão da qualidade do movimento. É difícil errar no aparelho, né? Mas, sem dúvida, aos poucos você pode ir acrescentando alguns exercícios mais livres, alguns exercícios que exigem mais da coordenação e de músculos acessórios, fixadores, né? Sinergistas. Esse trabalho com as cadeias musculares é muito legal, mas é uma coisa progressiva, tá? Então, sem dúvida, é possível sim. Um treinamento físico completo, ideal, ele exige todas as capacidades físicas. Fazer força, exigir da resistência, trabalhar a flexibilidade, tudo, né? Então, sem dúvida, eu não estou falando que o idoso não deve caminhar, ou que o idoso não deve, sei lá, fazer alguma outra atividade, tipo, que nem a natação e tal. Tudo isso é fantástico. Só que a minha pergunta lá no início era qual que é a atividade principal, o que não pode faltar. Então, assim, ó, se você quer fazer só uma coisa, faça força. Eu estou falando assim, pessoal, o idoso, ele pode caminhar, é bom para a saúde dele, vai melhorar a questão da resistência em si, e a questão da saúde geral, a questão da gordura no sangue, diabetes, né, resistência à insulina, pressão arterial, tudo. A questão é, a sarcopenia e a osteoporose, que realmente limitam e muito o idoso, funcionalmente, elas não têm um tratamento adequado, ideal. Os melhores resultados são aqueles estudos que utilizam de trabalho de força, tá? Então, veja, tem estudos que usam só força, tem estudos que usam força e resistência, tem estudos que usam só resistência. Os que melhoram mais a massa muscular, combatem melhor a osteoporose e tal, são aqueles que trabalham força, independente se tem resistência ou não. Tá? Então, é muito importante que o idoso faça força. Aqueles estudos que usam só a resistência, como eu falei, melhoram a saúde de forma geral do idoso. Qualidade de vida também, né, bem-estar e tal. Mas na osteoporose eles não têm um impacto interessante. Não é significativo o resultado, tá? Então, se tem a osteoporose, se tem a sarcopenia, não é a caminhada que vai resolver, tá? A caminhada vai ajudar, mas o que vai resolver? O que de fato vai combater essa condição? É fazer força, tá? Então, pode ser sim associado, deve ser associado. Ele deve também fazer atividades de aeróbias, fazer atividades de alongamento, enfim, diversas, né?